Deixa eu começar a gravação que fica tudo registrado. Bom, começou a gravação. Deixa eu pedir primeiro um favor para vocês. Se vocês tiverem contato, telefone de qualquer um dos outros colegas que fazem parte do curso, mandam um WhatsApp para eles dizendo: olha, o link da aula de hoje é esse. Eu vou até mostrar para vocês, assim, eu sou tipo, o responsável pelo link, né? A hora que eu entro, deu algum surto aqui que fica dizendo, ó, precisa o organizador entrar para poder liberar, entendeu? É, acho que agora vai aparecer para vocês. Talvez vocês já estejam vendo. Fica assim, ó, tá essa tela, aguardando o organizador participar. Eu sou organizador, não tem como ninguém como me autorizar a entrar. E se eu não entrar, não começa a reunião. E eu tava 15 minutos antes do horário tentando fazer isso, pedir pro Gisiel ver se ele conseguia resolver, também não deu conta, tá? Então, algo errado aconteceu, tá? Eu não sei o que, mas para a semana que vem eu imagino que na aula do Gesiel já esteja tudo regularizado. Então, eu sempre sou pontual, vou pedir desculpa para vocês, mas eu vou esperar mais, eu vou partilhar a tela, mas vou esperar uns minutinhos a mais para ver se os outros chegam. Eu não sei quantos têm participado regularmente do curso, tá? No momento, comigo nós somos 13, então são só 12 alunos, e aí eu vou reforçar com vocês. Manda um WhatsApp aí com esse link da aula de hoje. Não é o oficial, mas pelo menos conta igual, eu recebo o registro, consigo salvar a aula, tá bom? E para a semana que vem, se esse não der certo, a hora que vou reiniciar o computador, o informático às vezes resolve assim, se reinicia e dá certo, né? Mas como é algo na nuvem aí, eu suponho que só isso não resolva, né? Mas se não der certo, eu crio um link novo aí para as outras semanas você poderem usar com o Gesiel e comigo tranquilamente, tá bom? A gente manda o convite para vocês terem acesso à aula instantânea. E eu vou esperar então até 2h10. Enquanto isso, eu vou partilhando a tela com vocês, tá? E hoje a gente vai falar sobre PA e PG, tá bom? Eu vou mandar, a hora que for 2h10, eu mando também o link da chamada aqui para vocês. E peço desculpa, mas eu não sei o porquê isso aconteceu, tá? Não tenho a menor ideia. Dessa vez, então, vamos conversando enquanto não dá horário, tá? Eu vou agradecer vocês também. Muitas questões, tá? Mandaram bastante questões. Numa aula só, talvez, certamente não resolve, porque a gente vai ter que falar sobre PA e PG. Duas aulas eu acho difícil resolver, tá bom? Mas vou tentar fazer o máximo possível das questões com vocês, que foram encaminhadas. Veio uma questão lá só acho que de estatística, de porcentagem. Se for o caso, a gente resolve no outro momento, tá? Mas todas as outras que são referentes a PA ou PG, a gente vai fazer. E se tiverem mais para a próxima semana, tá bom? Hoje é dia 12/8 e o nosso tema é sequências PA e PG. Progressão aritmética, progressão geométrica. Estou colocando só abreviado porque certamente vocês já tiveram contato com esse tema, então dá para entender o que é PA e PG aqui para gente, tá bom? Falta um minutinho ainda, enquanto isso, se alguém quiser levantar alguma bola de alguma outra questão, eu já vou pesquisando a solução para ela, tá? Ou tiver algum comentário.
Bom, gente, no meu horário, né, no meu relógio aqui, 14h10, se vocês tiverem alguma manifestação, souber de algum colega ainda que está tentando entrar e não conseguiu, eu vou aguardar mais um pouquinho, senão a gente pode iniciar. Aí, assim, só puderem dar um ok, eu falo assim, alguém está tentando entrar e não conseguiu. Alguém pediu para entrar agora, mas eu não tive nem tempo de autorizar, o pedido já saiu, né? O recado pelo menos chegou instantâneo lá para vocês no naquele naquele tipo WhatsApp lá do Moodle, né? Ok, eu vou mandar a lista de chamada que dá pelo menos para a gente não ficar sem fazer nada, tá bom? Alguém está solicitando a entrada? Ok. Tem mais gente pedindo para entrar? Bom, gente, eu creio que seja o suficiente, né? Aguardei até agora 12h12, já pedi desculpa. Para a próxima semana a gente resolve o problema do link. Mandei o link da lista de chamada, lembrem de preencher, e nós vamos começar com o tema sequências PA e PG. Não vou seguir muito uma lógica, tá bom? Eu vou falar só de PA, ou só de PG, ou só de sequência, não. Então, os exercícios foram surgindo e nós vamos tentar resolver esses exercícios, tá bom? Eu vou começar com, na verdade, um problema para vocês pensarem. É um problema que tem mais a ver com PA, mas é um problema de sequências. PG, eu imagino que nessas duas primeiras aulas, até porque acho que chegou um exercício só de PG, a gente não tem muito o que falar. Então, se vocês puderem, né, se concentrar assim, olha, vou procurar exercícios, procurem sobre PG. De PA tem alguns interessantes, tá bom? Tem outros que eu vou passar para vocês que vocês não pediram, mas eu vou começar com o seguinte problema que é fácil a gente entender, ok? E vou deixar, eu não vou resolver de cara, eu vou deixar para vocês pensarem, porque eu vou precisar falar, por exemplo, de soma de termos de uma PA, e a gente então vai assim, hora que chegar lá, resolve, tá bom? Mas nada impede vocês de pensarem a respeito de como resolver esse problema. É um problema simples. Então, imagina o seguinte: esse até é um problema que caiu na UMIF, né? Quem vai fazer o curso da UMIF aí, por exemplo, já fica atento, mas vocês vão ver que não tem nada demais, tá? Então, lá o enunciado era assim: Joãozinho escreveu todos os números de 1 até 100 da seguinte forma: escreveu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e continuou. Não parou de escrever, chegou lá 97, 98, 99 e 100, ok? Então listou, escreveu todos os números de 1 até 100, né, um na sequência do outro. E aí a pergunta é o seguinte, né? Qual é a soma de todos os algarismos utilizados, né? Qual é a soma de todos os algarismos utilizados? Então a nossa pergunta então determinar a soma, né? A soma 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Eu vou fazer questão de escrever porque às vezes a gente pode ficar confuso nesse enunciado. Mais 8, mais 9, mais 1 mais 0, que é do 10, 1 mais 1, que é do 11, 1 mais 2, que é do 12, e assim você vai continuar. 9 mais 7, de 97, 9 mais 8, 98, 9 mais 9, 99, 1 mais 0, mais 0, ok? Então, quanto dá essa soma aí, tá? Tem uma forma de fazer, não é fácil, trabalhosa, e provavelmente a gente se perca, que é somar tudo na mão mesmo, né? Somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 11, mais 12, bom, vai dar um número, certo?
Como fazer isso? A nossa proposta, né, de estudo é como fazer isso de uma maneira racional, sem precisar de fato somar todo mundo, né? E a gente vai ver como fazer usando uma estratégia de soma de PA, mas não só PA, porque aqui tem, por isso que eu falei, tem a ver com sequência. Embora eu precise saber de soma de termos de uma PA, eu preciso também saber sobre sequências, né? Porque aqui tem a ver com somar uma sequência. Então é uma estratégia interessante, tá bom? Que a gente vai tentar achar. A nossa ideia é tentar achar, usar menos força possível para resolver os problemas, ok? Então, assim, quando você tem um problema desse de soma, você tem uma estratégia que é a estratégia pesada, né? Olha, eu vou somar um por um aqui, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 4, 15, ou então achar alguma maneira de não ter que somar todo mundo e obter a resposta, tá bom? Um problema parecido com esse, então, assim, tem a ver com isso, então, sabe, a gente poderia pensar o problema motivação, né, sei lá, para nossas próximas aulas. O segundo problema é o seguinte, olha, eu quero que vocês calculem essa seguinte soma. A soma S, ok? E aqui tem a ver, não tem nada a ver com PA, com PG, é só uma sequência, né? Então, falando de sequências. A sequência fica clara a gente enxergar, mas não fica fácil determinar a soma se a gente não pensar a respeito, tá bom? Esse pontinho de multiplicação, tá? 196 vezes 199, ok? Então, aprender a resolver problemas como esse sem ter que somar tudo, porque, por exemplo, nós sabemos somar a fração 1 quarto com a fração 1 sobre 28 avos. Eu já multipliquei 1 por 4 e o 4 por 7 ali embaixo, certo? Mas quando a gente começa a pôr um monte de número assim nesse denominador, o MMC vai ficar muito grande para somar a multiplicação das frações aí embaixo também, a soma. Então, como resolver esse problema sem ter que usar a força bruta? A essência de trabalhar com sequências é tentar achar algum padrão, tá bom? Então, por isso eu começo com esses dois problemas para a gente, tá? Depois a gente pode achar uma estratégia, tá bom? Eu poderia pôr um terceiro problema mais simples, então eu vou pôr um terceiro problema, que é, normalmente, como eu costumo iniciar o curso, quando eu estou lá no primeiro ano, eu vou falar de PA e PG, esse problema 3, na verdade, eu começo por ele, tá bom? Que é um problema mais simplesinho, que é achar essa soma aqui, ó. Olha, eu quero achar essa soma. 1 mais... Vou pôr duas somas, tá bom? Que eu costumo pôr. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Só que essa é diferente dessa aqui de cima, porque eu vou somar os números mesmo. 97, 98, 99, mais 100. Achar quanto dá essa soma, né? Então, vou deixar uma interrogação aqui. E achar quanto dá uma outra soma que essa primeira tem a ver com a progressão aritmética e a segunda tem a ver com a progressão geométrica, tá bom? Achar essa soma aqui, 1 mais 2, mais 4, mais 8, mais 16, mais, por exemplo, sei lá, 2048. E são 3 dos problemas motivacionais, quando eu vou falar de sequências para IPG em sala, é achar essa outra soma que, por mais estranho que pareça, é uma soma infinita. 1 mais meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 16avos, mais... Também achar quanto dá essa soma, tá? Claro que o nosso objetivo é fazer isso, como eu falei, sem somar um por um deles, tá bom? Então, acho que se ao final dessas aulas a gente aprender a resolver esses problemas, a gente está habilitado a trabalhar com os problemas que caem lá no Enem ou caem no PAS para vocês, coisas do tipo, tá bom? Alguma pergunta, algum comentário? Ok, então nós vamos começar falando o que é uma sequência, tá bom? Então, porque progressão aritmética, PA, e progressão geométrica, PG, são casos particulares de sequências. Existem sequências famosas, conhecidas, tem até nome, por exemplo, sequência de Fibonacci, coisas desse tipo, tá bom? Nós vamos começar por sequências, né? O que é uma E sequência aqui pra gente, você poderia ter sequência de qualquer coisa. Você pode ter uma sequência de figura geométrica, uma sequência de figurinhas de um álbum, uma sequência de fotos de família, mas pra gente aqui,
matemática, então sequências para a gente são sequências numéricas, tá bom? Nós passamos o primeiro ano inteiro estudando funções, ok? Ó, vamos estudar função, e aí quando chega lá em PA e PG, parece que é uma coisa que tem nada a ver com função, mas sequências são tipos especiais de funções, ok? É uma função aonde o nosso domínio, ela é o conjunto dos números naturais. Então, para a gente aqui, em sequência, gente, naturais, então, conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e assim vai. Ok? Sequência para a gente, então, eu vou dizer que x é uma sequência numérica se x for uma função que tem como domínio os naturais e a imagem pode ser qualquer coisa dos números reais, ok? O que difere uma sequência, né, o que difere não, a maneira como a gente simboliza uma sequência, diferentemente de uma função, é o seguinte: numa função, se eu escrevesse assim, olha, f, sei lá, de R para R. Quando eu vou escrever aqui, eu escrevo f de x e digo, por exemplo, que ela é x mais 1, por exemplo, ok? Aqui nas sequências numéricas, eu vou dizer que essa função, o que ela faz com um número natural n? Eu digo que o x no número n, só vocês vão ver, professor, esse não é o padrão que aparece. Não, justamente ele não aparece padrão, ele aparece indexado, ele aparece x no número n. Ele é um número, ok? Você leva um número natural n, ok? Então você pega um número natural n e leva ele num resultado. Só que ao invés de escrever assim como é o padrão das funções, a gente escreve x índice n. Por que isso? Porque a ideia da sequência é justamente criar uma lista que represente esses números, certo? Aí você diz que o primeiro elemento, ele é a imagem do número 1, o segundo elemento, ele é a imagem do número 2, o terceiro elemento, ele é a imagem do número 3, o quarto elemento é a imagem do número 4, e assim continua. O elemento na posição n, ele é a imagem do número n, ok? O que a gente está fazendo é simplesmente trocar o n, né, na nossa função, aqui vai aparecer uma funçãozinha, pelo número, ou o número 1, ou o número 2, ou o número 3, ou o número 4, ou seja lá qual número aparecer, ok? Então, exemplos, né? Exemplos de sequências, né? Alguns exemplos de sequências. Exemplo. Vamos começar com uma sequência, por exemplo, simples. A sequência dos números pares positivos. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pronto, eu tenho a sequência dos pares positivos, ok? Essa é uma sequência. O que fica subentendido aqui para a gente é o seguinte, olha só, né? O que está subentendido é o seguinte. Qual é a função, né, que está dando essa sequência? Olha, é a seguinte função. Para cada n, você vai calcular o dobro dele, 2 vezes n. Então, quando o n for o número 1, quando n for o número 1, você tem o primeiro elemento, x1, que é 2 vezes 1, que é 2. Então, eu estou dizendo que este aqui é o nosso primeiro elemento, x1. O segundo elemento vai ser o n igual a 2, x2. Então, por isso que a gente indexa aqui. Esse número aqui embaixo diz qual é a posição. O primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento, o quarto elemento, e assim sucessivamente, ok? Nem toda sequência precisa vir escrito por x, tá? Não há uma regra que diz que seja x. Vocês podem ver lá, os livros podem chamar, sei lá, uma sequência por A, não há problema. Em geral, chama de A ou de X, tá? Mas é só uma convenção, ok? Então, você pega o número N e leva em AN, ok? Mas não há nenhuma regra. Você poderia chamar de F uma sequência, ok? Não importa qual seja o nome. O importante é que fique claro que o primeiro elemento, ele é a imagem do número 1. O segundo elemento, ele é a imagem do número 2. O terceiro elemento é a imagem do número 3. E assim essa regra segue, tá bom? Então fica até bonitinho, né? O primeiro elemento está relacionado ao número 1, o segundo elemento ao número 2, o terceiro ao número 3, e assim vai. Nós podemos pensar em outros tipos de sequências, tá bom? Então, assim, sei lá, uma sequência dos ímpares, né? Então, 1, 3, 5, 7, 9, e assim vai, ok? Sequência dos números ímpares. Então, só para ver, ó, não preciso dizer que essa sequência é sempre x, vou chamar de f, ó. Fn, ela é 2n menos 1, né? Observa o seguinte, o que acontece se eu trocar o n pelo número 1, né? F de 1 é 2 vezes 1 menos 1, 2 menos 1, 1. Deu exatamente. Ah, o F2,
2 vezes 2, menos 1. 4 menos 1, 3. Deu o segundo elemento. E assim vai, ok? Nós podemos pensar em sequências que sejam potências. Por exemplo, vamos pensar potências de 3. Então, 3 elevado a... Vou começar do zero. Só. 3 elevado a 0, 1. Depois 3, 9, 27, 81, 243 e assim sucessivamente. Ok? Então, se eu chamar essa sequência aqui de A, qual é né, a fórmula dela? É 3 elevado a n menos 1. Olha só, se o n for 1, então 3 elevado a 1 menos 1, 3 elevado a 0 dá 1. Se o n for 2, o segundo termo da sequência, então 3 elevado a 2 menos 1, 3 elevado a 1 é 3, você tem o segundo elemento, e assim você consegue montar todos, tá bom? Nem toda sequência, olha só, esses tipos de sequência aqui, por exemplo, essa primeira, a gente vai ver que a gente chama ela de PA, porque eu sempre somo 2 unidades e obtenho o próximo, ok? Precisa ser sempre somar o 2? Não, pode ser sempre somar 3, somar 5, somar menos 10, ou seja, subtrair 10, não importa. Desde que de um para o outro sempre satisfaça esse tipo de relação, a gente chama de progressão aritmética, ou abreviadamente PA. Então, por isso que PA é um tipo especial de sequência. O segundo exemplo aqui, o B, é um tipo também de PA. Eu estou somando 2 de um para o outro. Já se eu olhar para esta terceira, o que acontece de um para o outro? Ó, somou 2, professor. Beleza, somou 2 ou multiplicou 3, né? Depende do ponto de vista. Mas se eu quiser um padrão, se eu multiplicar 3, 3 vezes 3 também dá 9, então parece que eu estou sempre multiplicando 3, certo? Então, eu tenho um outro tipo de sequência que é uma progressão geométrica, né? A gente vai dizer essas que a gente obtém o próximo sempre multiplicando, nós vamos chamar de progressão geométrica. Entretanto, uma sequência não precisa ter essa lógica, tá bom? Você pode pensar, agora vamos pensar em tipos de sequências que não são nem PA nem PG, né? Como eu falei, a gente vai começar com sequência, depois falar de PA e PG. Um exemplo simples, eu vou começar por uma sequência que é famosa, a sequência de Fibonacci. 1, 1. Os dois primeiros termos são os números uns. Depois disso, cada termo é a soma dos dois anteriores. Então, por exemplo, se eu tenho 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21. Opa, 21. 13 mais 21, 34. 21 mais 34, 55. E assim vai. Ok? Como que a gente pode representar essa sequência, né, tipo, por um termo igual a gente representou essas aqui? Olha, a gente consegue representar a sequência de Fibonacci dizendo o seguinte: o primeiro termo vale 1, o segundo termo vale 1, daí para frente os outros são a soma dos dois anteriores. Então, do terceiro para frente, você soma os dois anteriores. E obtém, né? Foi o que a gente fez. Olha, se eu somo 1 mais 1, dá 2. Se eu somo 1 mais 2, dá 3, e assim para cada um desses, ok? Então, essa é um tipo de sequência que não é PA nem é PG, tá bom? Mas estudar elas permite depois, assim, né, resultados que valem para ela, em particular, para sequências em geral, em particular devem valer para PA e PG, que são tipos de sequência, tá bom? A vantagem dessas sequências aqui de cima, então eu vou circular aqui, né, por exemplo, esta, essa aqui, eu escrevi o termo geral também, estava aqui, estava perdido, esta. E esta outra que já estava circulada com os termos gerais, então vou chamar assim, sei lá, de 1, 2 e 3, a vantagem de 1, 2 e 3 em relação a essa aqui, 4, que eu vou pôr na caixinha, é o seguinte: 1, 2 e 3, você consegue achar qualquer termo sem necessariamente precisar conhecer o anterior, né? Olha só, se eu quiser achar o termo da posição número 2000 aqui, qual é o número, né? Qual é o número na posição 2000 ímpar, né? Então, eu vou escrevendo, tá? O primeiro ímpar é o número 1, o segundo ímpar é o 3, o terceiro ímpar é o 5. Qual vai ser o que está na posição 2000? Eu consigo achar simplesmente substituindo o 2000 aqui na fórmula, né? Ó, 2 vezes 2000 é 4.000, menos 1 é 3.999. Então, eu sei que na sequência, o número na posição, né? Eu não sei como é que fala o segundo milésimo, né? 1000 é milésimo, então, do céu,
Se vocês souberem como é que diz isso, beleza. Mas então, sei lá, o segundo milésimo termo aí é o número 3.999, ok? O termo na posição 50, o 50º termo, é só você trocar o N por 50, 250, 100 menos 1, 99, ok? Então você consegue dizer quem é o termo sem conhecer os outros anteriores. Isso não acontece, por exemplo, na sequência de Fibonacci, né? Você não consegue achar um se não souber o outro. Sei lá, se você quiser o 30º termo, você vai precisar ter o 29º e o 28º, né? Por quê? Porque ele é construído dessa maneira. Até tem uma fórmula, uma coisa que envolve a razão áurea e tudo mais, mas assim, de maneira prática não, tá bom? Então assim, você não tem, tá? Então tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Então essas são as ideias por trás de sequências. 1, 2 e 3, elas recebem o nome de termo geral da sequência. O que é o termo geral? É a funçãozinha que descreve a sequência. Olha, eu tenho uma regra, né, uma lei, uma orientação que diz como que vai ser cada um dos números. Então, por exemplo, se eu quiser saber o milésimo número par, basta trocar o n por 1000, né? Lá na Fórmula 1, lá naquela tá escrito número 1 em volta. Por quê? 2 vezes 1000, 2000 eu já sei quem é. Então, eu tenho uma noção do que é o termo geral de uma sequência, tá bom? Então, tenha noção, o que é o termo geral de uma sequência? É a fórmula, você pode pensar, digamos assim, que te permite obter qualquer termo da sequência, tá bom? Qualquer termo da sequência você, então, obtém por meio dessa razão geral aí, tá bom? Das questões que vocês me passaram, agora eu vou dar uma olhadinha porque eu resolvi, mas eu não lembro todas de cabeça. Deixa eu ver se tem alguma que não precise falar de PA ou PG, porque daí a gente pode, às vezes, resolver ela, tá bom? Então, por exemplo, me passaram uma questão, quem passou foi a Joyce, sobre... me passou duas interessantes, tá bom? A gente vai tentar resolver elas agora, antes de passar para a PAIPG, que é uma que tem a ver com o calendário, uma do Enem do ano de 2010, a segunda aplicação, a questão número 171, e a questão 109 também do Enem de 2010, que é uma sobre números que foram dispostos de maneira formando um triângulo, tá bom? E a gente vai tentar resolver, que a gente vai ver que assim, a ideia é só tentar achar algum padrão, tá? Eu vou pegar aqui a figura para eu poder colocar na sala para gente, tá bom? Deixa só eu ver como é que eu salvei elas. Para eu poder pôr para vocês. Eu não sei se vocês deram uma olhadinha no Moodle, então enquanto eu estou caçando aqui, eu vou falando isso para vocês. Eu deixei lá um materialzinho sobre, que eu chamei de lista 3 sobre PA e PG, eu deixei no dia 9, tá? Do Enem, tá? Tem um amigo meu, a gente tem um outro projeto também para treinar do Enem, que a gente está acabando de desenvolver as questões. Digitar o material para o ano que vem poder fazer um tipo esse que a gente está fazendo agora, só que melhorado um pouquinho, só que sem física, né? Só para matemática. E ele me emprestou e eu deixei lá para vocês poderem ter acesso, tá bom? Então, se vocês puderem dar uma olhadinha, vai ser interessante. Eu acho que eu salvei, não sei se eu salvei em PDF. Vou baixar aqui do e-mail que eu deixei salvo como favorito. Só um minutinho que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Para a gente poder resolver elas. Joyce, pronto, tá aqui. Então, eu falei que a questão, vamos começar pela questão 171. Então, para deixar certinho para vocês, é a questão 171, segunda aplicação do ano de 2010, tá bom? É... Achei a questão.
Pronto, tá aqui a questão. Acho que agora vocês estão vendo, né? Acho que isso. A Érica confirmou, estão vendo. Então, beleza. Essa, como eu falei, eu não sei qual é a cor do caderno da prova, mas ela me mandou, então, do ano de 2010, com uma questão número 171, tá bom? O que diz? Diz o seguinte: no nosso calendário atual, né, nosso calendário atual é embasado no antigo calendário romano, que por sua vez tinha como base as fases da Lua. Os meses de janeiro, ainda ele foi bacana, né? Não precisava falar isso, né? Mas janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro possuem 31 dias. Os demais, com exceção de fevereiro, têm 30, ok? O dia 31 de março de certo ano ocorreu numa terça-feira. Nesse mesmo ano, em que dia da semana ocorrerá 12 de outubro, Dia das Crianças, né? Então, uma tentativa para vocês era ir contando um por um, certo? Vou contar um por um e vou resolver. Como eu falei, nossa ideia é achar uma estratégia que permita a gente resolver sem ter que contar um por um, né? Esse foi você, Joyce, que mandou, tá bom? Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer o seguinte. Vamos montar um calendáriozinho, só assim, para a gente entender o que está acontecendo, né? E a gente, o exercício não precisa falar, mas a gente sabe que a semana tem 7 dias, né? Então, assim, então, mantendo o padrão, então, nós temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, deixa eu fazer menorzinho, quinta, sexta e sábado, ok? Acho que dá para entender assim de boa, né? Depois ele diz o seguinte, olha, em março, dia 31 aconteceu, vamos voltar aqui, ó. O dia 31 de março de certo ano ocorreu numa terça-feira, tá bom? Então, assim, essa é a informação importante pra gente. E o que é legal, que a gente não precisa se preocupar se o ano é bissexto ou não, porque ele tá falando já passado fevereiro. Essa foi uma preocupação quando eu fui resolver, tá bom? Se ele não tivesse, se ele tivesse falado de um mês antes, por exemplo, o mês de janeiro, ele teria que dar informação se o ano é bissexto ou não. Como já passou, não tem problema, tá? Mas então é o seguinte, aí foi 31 de março, ocorreu na sexta-feira. Né? Que dia vai ocorrer 12 de outubro, né? 12 de outubro vai ocorrer que dia? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pôr aqui, então, 31 de março, eu vou pôr de vermelho, uma terça-feira, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tá falando do mês de março de algum ano aí, tá? Vamos pôr de verde, então, a sequência. Observe o seguinte, então, 1º de abril, quarta, 2º de abril, na quinta, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então, contei até o 7 aí pra gente entender. Observe que quando chegou no 7, os dias da semana vão se repetindo. O que importa pra gente é só... Ele quer saber o dia da semana, né? Então, de domingo a sábado, algum dia aconteceu, certo? Mas observe que quando chegou no 7, repete. Se eu continuasse fazendo essa contagem, ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eles vão se repetindo, né? Esses números não tem para onde fugir. Eles vão cair entre segunda, né? Ou entre domingo e sábado, né? O que a gente precisa observar aqui é o seguinte, né? Para resolver esse problema. Eu preciso contar quantos dias tem. E depois dividir eles por 7. E olhar esse resultado aqui dentro da tabela, ok? Você poderia fazer essa estratégia, tentar contar de meses, né? Mas o que a gente precisa observar é somar quantos dias nós temos e ver que esses dias são distribuídos a cada 7, né? Um domingo acontece a cada 7 dias, uma segunda a cada 7 dias. Então, a gente está falando de uma forma diferente, de uma sequência, ok? E se a gente sabe, então, que eu tenho dia 31 numa terça-feira, então, se eu olhar para o dia 1º aqui, o dia 1º ocorreu numa quarta, certo? Informação do... No, vermelho não, né? Já usei vermelho, então...
preto. A informação do próprio exercício ainda é bonzinha, ele diz ainda os meses que são 31 e 30, certo? Você poderia olhar para sua mão e descobrir, né? Mas ok, então assim, abril eu vou ter quantos dias? 30. Maio, eu tenho 31. Maio, junho. Junho nós temos 30 dias também. Julho, 31. Agosto, 31. Setembro, 30. Outubro. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Outubro a gente vai só até o dia 12, que ele quer saber o que aconteceu no dia 12, certo? Ele quer saber o que aconteceu no dia 12. O que eu preciso fazer é somar 30 mais 31, mais 30, mais 31, mais 31, mais 30, mais 12. Se você somar devagarzinho isso aí, é fácil fazer essa soma, tá bom? Você vai ver que você tem 195 dias para serem espalhados, ok? Agora, com base entre 1 e 7 aqui, né, se olhar para o mês de abril, a gente sabe dizer quando vai acontecer todos os outros. Porque, por exemplo, vou só mostrar no exemplo de dezembro, tá bom? A gente não precisa continuar contando para eu saber o seguinte: dia 12 é domingo, dia 19 é domingo, dia 26 é domingo. Aí você pensa, ó, é 33, né? Opa, mas abril só tem 30, então vai ser dia 3, né? Eu tiro, né? Sempre vou de 7 em 7. São sequências andando de 7 em 7. De novo, você não precisa nem fazer tudo isso. O que a gente vai precisar fazer no final das contas? Olha, vou pegar 195 e vou dividir por 7, ok? Se o final for 1, ele está numa quarta. Se o resto for 1, ele está numa quarta. Se o resto for 2, ele está numa quinta. Se o resto for 3, ele está numa sexta. Se for 4, está no sábado. 5 está no domingo, 6 está na segunda. Se o resto for 0, é só tomar o cuidado, porque 7 divisível por 7, né? Então, se o resto for 0, está na mesma do 31 aqui, do 7. Então, ele está numa... Caiu minha página. Voltando. Se o resto for 7, então está numa terça. Ao dividir 195 por 7, eu tenho o seguinte. 2 é 7, 14. 19 menos 14 é 5. 5 não divide, mas tem um 5 para baixar. 8 passou da 56, então é 7. 7 vezes 7, 49. 55 menos 49 dá 6. Ok? Então, quando a gente for espalhando, ele vai... O dia 12 de outubro vai estar na mesma coluna do dia 6. Ok? 12 de outubro vai estar na mesma coluna do dia 6. Então, vai estar numa segunda-feira. Então, 12 de outubro, né? 12 de outubro do ano em questão é segunda-feira. Ok? Para quem duvida, né, por exemplo, disso, eu vou só mostrar o calendário aqui, que eu pesquisei, né? Eu não sei se vocês tiveram curiosidade ou não, mas o ano passado, o ano de 2020, foi um ano que aconteceu isso. Vou ver se eu consigo. Será que eu consigo mostrar meu calendário para vocês? Senão eu vou ter que baixar um outro calendário aí qualquer. Minha ideia é mostrar o calendário, tá? Vocês conseguem ver meu calendário aí? Ou não? Bem aqui no cantinho direito. É porque quando eu tiro de lá, aí cai, tá bom? Então, assim, eu não vou conseguir ver vocês agora, mas se alguém puder só confirmar no microfone, ó, professor, dá para ver o calendário? Beleza. Dá para ver. Ah, ótimo. Então, eu vou... Vocês estão vendo aqui meu calendário. Eu vou vir aqui para o ano de 2020. Então, 2020, março. Olha que interessante, 31 de março foi numa terça-feira, né?
ok? Então, é o que eu falei, ele vai andar de 7 em 7, ó, 7, 14, 21, 28, 5, estou em abril ainda, estou cansado de ver, certo? E o nosso objetivo é outubro, né? Então, 12 de outubro, ó, cai numa segunda-feira, viu? Realmente cai numa segunda-feira, tá bom? Então, se 31 de março cai numa terça, 12 de outubro vai cair numa segunda, tá bom? O único cuidado desse exercício era justamente não passar pelo o mês de fevereiro, porque fevereiro pode ter 28 ou 29 e você teria duas possibilidades, né? Ok? Mas como isso não aconteceu, então não tinha uma dupla possibilidade de solução, ok? A próxima questão, gente, então a próxima questão é também uma questão que a Joyce mandou, é a questão 179, então eu vou pôr ela aqui na tela também. Questão 179 do ano de 2010, também do Enem, tá? Deixa só eu abrir ela aqui pra gente. Ah, vocês não estão vendo a tela ainda, então só um minutinho. Então a questão... Isso, achei, ó. Já tô só printando ela pra poder pôr aqui na sala, tá bom? Pronto. Agora acho que vocês estão vendo. Então, também no ano de 2010, a questão diz o seguinte: Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. Numa dessas brincadeiras, empilhou caixas numeradas de acordo com a sequência, conforme mostra a figura. Então, número 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4 e 3, 2, 1. Observe o seguinte, né? Ele aumenta sempre uma unidade aqui no centro, cresce até ela, depois diminui, certo? Então, vai de 1 até 4, depois 3, 2, 1. A próxima seria quem, né? Não está aqui, mas só para deixar listado, seria então 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Ok? Ele percebeu que a soma dos números de cada linha tem uma propriedade. Por meio dessa propriedade, era possível prever a soma de qualquer linha, tá bom? A partir dessa propriedade, qual será a soma da nona linha da sequência? Tá bom? De caixas empilhadas. Depois eu vou passar uma questão parecida com essa para vocês pensarem, a gente resolve ela na próxima aula, que eu vou querer que vocês pensem um pouquinho nela, tá bom? Eu vou achar onde ela tá e vou passar para vocês, tá bom? Bom, mas como é que a gente pode resolver esta sequência, né? Como é que a gente pode tentar resolver esse problema? O problema fala o seguinte, ele quer a soma da nona linha. Uma opção é escrever até a nona linha, né? Ok? E assim, segunda opção é você, então, se você... Eu não vou fazer isso aí, eu vou tentar poupar esforços, mas assim, se no momento de revisão que você está fazendo a prova, você tem esse tempo para fazer isso, não é errado, tá? Você pode perceber o seguinte, que na nona linha, você tem a seguinte soma, né? Se você quer somar a nona linha, eu vou chamar de L9 aqui, né? Pela lógica que a gente entendeu, a nona linha, ela é composta pelos números 1, 2, 3, até chegar no 9, ok? E depois você decresce, 8, 7, 6, até chegar ao número 1, ok? Então você pode fazer essa soma, não há problema nenhum, né? É até curtinho escrever, você ia somar todos e achar a solução, né? Ok? Só que o exercício ainda deu uma pista. Ó. Ele percebeu que a soma dos números de cada linha possui uma propriedade. E por meio dessa propriedade era possível prever a soma de qualquer linha, né? Então, por exemplo, se eu olhar para a linha 1, só tem o número 1. Qual é a soma dele? É 1 só. Se eu olho para a segunda linha, tem os números 1, 2 e 1.
Quando eu somar esses 3 números, isso aqui dá 4, ok? Com 2 eu não consigo perceber a propriedade, mas ele tinha listado 4 aqui, certo? Vamos tentar entender o que está acontecendo. Com 3, então eu tenho 1, 2, 3, mais 2, 1. Então, observe o seguinte, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 8, 9. Na quarta linha, o que está acontecendo? 1 mais 2 mais 3, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, né? É assim que está escrito lá, né? 1 mais 2 mais 3, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. 1 mais 2 mais 3 é 6. 10, 13, 15, 16. Isso está fazendo referência para a gente? Será que tem alguma relação entre 1 e 1, 2 e 4, 3 e 9, 4 e 16? O que parece ser para a gente, né? Soa bem na cara aí que parece que está elevando ao quadrado, né? Ok? O exercício diz que isso se confirma, né? Ok? Essa propriedade vale para todos. Então, o que nós estamos falando é o seguinte, olha, a soma dos elementos da linha 1 dá 1 ao quadrado. A soma dos elementos da linha 2 dá 2 ao quadrado. A soma dos elementos da linha 3 dá 3 ao quadrado. A soma dos elementos da linha 4 dá 4 ao quadrado. Dessa maneira, a soma dos elementos da linha 9 vai dar 9 ao quadrado. 81, ok? Então, letra D, tá bom? Eu falei o gabarito aqui? Não, né? Desculpa, gente. Aqui, nesse aqui, deixa eu só voltar. A gente viu que era uma segunda-feira, né? Letra A, só para ficar claro, tá? Mas então, letra D, 81, tá? Some aí depois na mão para ver se isso dá certo, tá? Somar de 1 até 9, depois de 8 até 1, né? Vai ter que dar essa mesma coisa aí, tá bom? Vou deixar um para vocês pensarem que é nesse mesmo espírito, só que é um pouco mais elaborado. E se não conseguirem resolver, por exemplo, a gente pode resolver na próxima aula. Mas a ideia, de novo, é não ter que usar a mão para somar todos, tá? Porque, por exemplo, ele pediu a 9ª linha, certo? Você poderia, se não percebesse aquela conexão que eu falei do quadrado, você poderia ter somado, né? Somar de 1 até 9 é fácil. E somar de 8 até 1 também é fácil, né? Ok? Então, você resolveria o problema de maneira simples. Mas e se fosse, por exemplo, a 31ª linha, né? Você teria que enxergar que isso tem que dar alguma relação, né? Porque vai ficar inviável você somar de 1 até 31 na mão e depois somar de 30 até 1 voltando, né? Embora, se você conheça a soma de PA, também seja fácil fazer isso, tá bom? Mas então, o problema para vocês é o seguinte, né? Para vocês pensarem. Considere o triângulo, então eu vou pôr o enunciado inteirinho. No triângulo. Que triângulo? Esse triângulo aqui, ó. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. E esse triângulo continua, então. 3 pontinhos, tá? Letra A. Então, né? Letra A. Determine o primeiro elemento da linha 31, a 31ª linha. Letra B, a soma dos elementos da 31ª linha. Aquele é um tracinho para a gente dividir a palavra, tá bom? É assim que divide linha? Ou o NH não fica junto? Não lembro mais regra de português. Acho que é assim, né? Vocês vão fazer a redação do Enem, viu, gente? Vocês têm que saber isso aí. Eu não preciso saber mais, não. Tá bom, obrigado, viu, Samir?
Olha só, então tá lá, 31ª linha até uma maldade, né? Comentário sobre a questão para vocês pensarem, tá? O que a gente percebe nesse triângulo aqui? Nós estamos colocando números ímpares, certo? O primeiro elemento é 1, eu somo 2, depois somo 2. E aí que eu continuo, então, somo 2 e vou fazendo essa sequência assim sempre, zigue-zague, né? Ok? Lá na 31ª linha, então, assim, observe que na 4ª linha já está o número 19, né? Cada linha aparece um a mais, né? Então, assim, na primeira linha tinha um número ímpar, a segunda tinha 2, a terceira 3, a quarta 4, a quinta vão ter 5 números ímpares. Na 31ª linha, você vai ter 31 números ímpares, né? 31 números ímpares. E ele quer saber qual é o primeiro elemento, ou seja, quem vai estar nessa, né? Iniciando, ok? E a soma desses elementos, né? Então pode ver que não é viável você tentar escrever todos, né? Ok? Sei lá, se fosse uma tarefa de casa que eu passei para vocês, valendo um ponto a mais na sua vida aí para te ajudar a passar de ano e você não tivesse uma estratégia boa para isso, você ia pegar e escrever todos, né? Ok? Talvez ainda assim pudesse ter algum problema, né? Mas se você está numa prova, esse é um tipo de questão que, assim, não é viável você fazer. Assim como a primeira questão que eu mostrei para vocês, né? É um problema fácil de a gente entender. Somar os algarismos, 1 mais 2 mais 3 mais 4, até o 100, né? Mas, assim, somando a soma de todos os algarismos, 100 é 1 mais 0 mais 0. A gente entende a pergunta, a gente só não tem tempo e é perigoso enterrar as contas porque você começa a somar coisas muito, 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 vai indo, se perde na conta, e, sei lá, se na metade do caminho você se perdeu, lascou tudo, tem que fazer tudo de novo, certo? Então, são estratégias para a gente tentar falar assim, olha, não adianta eu tentar resolver esse problema pela força bruta, eu vou ter que tirar algum raciocínio lógico aqui da nossa, né, algum coelho da cartola poder resolver. Então, fica aí para vocês resolverem, tá? Eu vou deixar, eu acho que eu resolvi esse problema certo, eu não tenho certeza se eu resolvi ele certo, não. Inclusive, eu acho que eu perdi a solução dele. 3. Eu não sei onde está a solução dele, não. Eu tinha resolvido. Se eu achar a solução aqui, eu deixo para vocês quais são as respostas. Senão a gente resolve na próxima aula, tá bom? Mas para vocês pensarem a respeito disso aí, tá? Ai, gente, eu tinha resolvido bonitinho. É chato quando isso acontece, porque assim... Olha... É a folha 4 que está faltando que eu resolvi para vocês. Perdi ela. No meio das minhas bagunças, devo ter jogado fora. Mas tá bom. Então eu não tenho a resposta, mas fica aí para vocês pensarem, tá bom? Na próxima aula a gente resolve essa. Então vamos continuar em frente, tá bom? Sobre os exercícios que eu recebi, eu acho que os que falavam especificamente assim, sequências, eram esses. Eu vou só dar uma conferida aqui para ver se não tem nenhum a mais que é sobre sequências que a gente pode, sem precisar falar de PA ou PG. Eu acho que eu tenho mais um aqui que vocês passaram, tá? Mais um. Esse quem mandou, só para dar o crédito certinho que eu anotei, foi a Júlia Gonçalves, tá bom? É do Enem de 2016. Dá só um minutinho que eu vou printar aqui para poder pôr pra gente, tá? É que ela mandou só a imagem. Eu acho que eu consigo inserir a imagem aqui. Se eu conseguir inserir a imagem, eu não preciso gerar o PDF dele, não. Mas então, aqui ficou de exercício para vocês pensarem, tá? Então, assim, um exercício e a gente resolve ele, tá? Mas acho que a pergunta tá tranquila de entender aí, tá? Então, vou pular uma página aqui e vou tentar inserir a imagem para a gente, senão eu gero um PDF com essa imagem e ponho para vocês, tá bom?
Pronto, tá aqui a imagem, consegui pôr. Acho que vocês conseguem enxergar aqui o problema, né? Opa. Bom, com o objetivo de trabalhar a concentração e a sincronia de movimentos, é também do Enem, essa eu não sei o número não, tá bom? Mas é durante 2016. Com o objetivo de trabalhar a concentração e a sincronia de movimentos dos alunos de uma certa turma, um professor de educação física dividiu as turmas em 3 grupos, grupos A, B e C, tá bom? Estipulou a seguinte atividade: os alunos do grupo A devem bater palma a cada 2 segundos. Os alunos do grupo B devem bater palmas a cada 3 segundos. E os alunos do grupo C devem bater palmas a cada 4 segundos. O professor zerou o cronômetro e os 3 grupos começaram a bater palmas quando ele registrou 1 segundo. Antes de 1 segundo, ele não marcou nada. Os movimentos prosseguiram até o cronômetro registrar 60 segundos. Um estagiário, coitado do estagiário, até aqui vacalhei, anotou o papel na sequência formada pelos instantes em que os 3 grupos bateram palmas simultaneamente, tá bom? Qual é o termo geral da sequência adotada? Então, é o termo que descreve de quando em quanto tempo eles vão bater palmas juntos, tá bom? Bom, esse é um problema curtinho, né? Você pode, se quiser, montar todos, né? Como eu falei, a nossa ideia é tentar estudar sem ter que listar tudo na força bruta, tá bom? Tava bebendo água aqui. Olha, então, o que vai acontecer para a gente poder resolver, achar o termo. Lembra, gente, o que eu falei lá? Termo geral é a funçãozinha que apresenta tudo para a gente, tá? Ela vai dar em todo momento vai ter que ser assim. Quando você troca o n por 1, vai ser, nesse caso aqui desse problema, o primeiro momento que eles bateram palma junto. Quando trocar o n igual a 2, o segundo momento que eles bateram palma junto, tá bom? Então, só para recapitular com vocês, esse aqui é o termo geral dessa primeira sequência. Esse aqui é o termo geral da segunda sequência, tá bom? Esse aqui é o termo geral da terceira sequência. Aí, isso talvez vocês se lembrem, estudaram, né, um pouquinho lá no primeiro ano, e aí pode revisar também com mais calma nas anotações de vocês, tá bom? Mas então, vamos montar uma listinha aqui. Vou montar de azul o momento em que o grupo A bateu palma, certo? Observe o seguinte, o professor, isso é importante aqui, o professor, o tempo de registro não começou no segundo zero, mas começou no 1 segundo, tá bom? Foi quando começou e acaba, né, com 60 segundos. Aqui, então, é o início, tá bom? Então, quando deu 1 segundo, né, que o professor começou a marcar o tempo. No segundo 3, passado 2 segundos, o grupo A bateu palma. Depois, no 5, no 7, 9 segundos, 11, 13, e assim sucessivamente. Eu vou um pouquinho mais de 13, vocês vão ver por quê, porque 13 é o primeiro momento que eles vão bater sincronizado. 15, 17, 19, 21, 23, 25, ok? Então, o grupo A, primeira vez que bateu palma que o professor estava registrando, né, o estagiário foi lá, marcou, ó, 3 segundos, depois 5, depois 7. O grupo B, sei lá, vou pôr de azul também, senão vai ficar muito colorido. Eu ponho de outra cor o que o estagiário marcou. O grupo B, depois, então, era de 3 em 3 segundos. Então, bateu palma no segundo 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, ok? Já escrevi um montão e tá longe ainda um pouquinho dos 60. E o grupo C? Era de 4 em 4 segundos. Estou passando o mouse aqui, certo? Opa, até risquei aqui, desculpa. Então, bateu palma no segundo 5, depois no 9, no 13, 17, 21, 25, 29, 31. Opa, não. 25, 29, 33, 37 e vai, certo? O que o estagiário registrou?
Para mudar a cor. O que o estagiário registrou? Ele registrou justamente o momento em que eles bateram palma juntos, os 3 juntos, certo? Então, assim, A, interseção B, interseção C, né? Se a gente olhar aqui, o que está nos 3 ao mesmo tempo? Por exemplo, 13 é o primeiro que está nos 3 ao mesmo tempo, certo? Depois, 25 está nos 3 ao mesmo tempo, certo? Antes aí não tem mais ninguém, né? Se você continuar aqui nos ímpares, o próximo que vai dar lá a sequência, gente, é 37, tá bom? Observe que 37 é ímpar, é ímpar, é ímpar, né? 31 tá aqui, mas não tá no de baixo. 29 tá aqui, mas não tá no de cima. Tá vendo que eles ficam intercalando? O próximo que vai dar é o 37. Então, o estagiário foi lá e marcou 13, 25, 37 e foi continuando, certo? Qual o padrão que a gente observa aqui para esta nossa sequência, ok? O primeiro momento em que ocorre isto, né, que os 3 batem palma junto, é no 13, certo? Então, sei lá, se você chamar essa sequência de palma, eu vou chamar até de P, tá bom? P para palma, a gente quer achar o termo geral, tá bom? No instante N. Então, o P1, onde os 3 batem palma junto, é no segundo 13. O P2, no 25. O P3, no 37. Será que tem algum padrão de um para o outro? O que está acontecendo de um para o outro aqui? Daqui para cá, do P2 para o P3. Quanto tempo transcorreu para isso, né, acontecer? Observe que do primeiro para cá passou 12 segundos. Do segundo para o terceiro também passou 12 segundos, ok? Se você ficar listando todos, você vai ver que depois do 49, isso vai acontecer deles encontrarem, certo? E o... Aqui, desculpa, eu pulei, né? Eu pulei 1 segundo, né? Ok? No 1 segundo isso acontece também, porque assim, ó... Os três grupos começam a bater palma quando ele registrou 1 segundo, ok? Então, assim, eu devia ter botado 1 segundo, perdão, né? Então, senão fica incompleta a nossa solução. Então, aqui. 1. 1. E 1. Então, para ficar justo, né, essa sequência nossa não começa no 13, né? Então, desculpa, eu estava montando a resposta errada aqui, né? Ela não começa no 13, mas sim começa no 1, ok? 1, né? 1 estava nos dois, né? Desculpa aí, passou batido 1, viu, gente? 1, depois o 13, o 25, o 37 e assim vai, né? Então, o primeiro momento que eles batem palma junto é no 1, agora sim, né? Ok? No 1, depois 12 não, né? 13, 25 e agora sim continua, certo? O que será que parece, né? Como será que a gente consegue montar um termo geral para essa sequência? O que está variando de um para o outro, gente? Está variando a cada 12 unidades, certo? Então, se a gente montar a seguinte sequência, olha, né, a palma no instante N, né, onde os 3 batem palma juntos, é o seguinte: o primeiro momento que isso ocorre é no 1, ok? Depois ocorre de 12 em 12, ok? Mas observe aqui, se eu botasse assim, passou 1 segundo, eu boto 12, o que ia acontecer quando eu calculasse o P1? O P1 ia dar 1 mais 12 vezes 1, ia dar 13, e é o que a gente chamou de P2, certo? Como que ia dar o P2? O P2 ia dar 1 mais 12 vezes 2, 24 mais 1, 25. Então a gente está roubando, está pulando 1, certo? Então não me parece que é 12N, mas eu preciso remover aqui alguém no N para a continha fechar. Então eu vou fazer o seguinte, 12N menos 1. Ok? Então observa o seguinte, se eu colocar o N igual a 1, então a palma, a primeira palma dos 3 no instante junto é 1 mais 12 vezes 1 menos 1. 1 menos 1 é 0, vezes 12 é 0. 1 segundo, bateu lá no que a gente registrou mesmo à mão, certo? Se o N for 2, P2, então, 1 mais 12 vezes 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. 1 vezes 2 é 12, mais 1,
13 também bate, né? Fechou, ok. Se botar no N igual a 3, P3. Então, 1 mais 12 vezes 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. 2 vezes 12, 24. Mais 1, 25. Parece que está batendo mesmo, certo? Então, nós conseguimos achar uma formulazinha que descreve todos os termos da nossa sequência, ok? Entretanto, então assim, aqui tem as opções, tá bom? A gente consegue, na verdade, pelo que eu escrevi aqui, já concluir que é o item D. Agora, por que é importante, então, explicar de onde sai esse N tem que estar entre 1 e 5, certo? Né? Observa o seguinte, vou mudar a página aqui, eu vou parar 3 e 15, tá bom, gente? Que hoje a gente começou um pouquinho mais tarde. Observa o seguinte, aquele tempo nosso, aqui, o exercício falou, né? Os dados não são de graça, né? O tempo nosso acaba em 60 segundos, né? Então, o nosso aqui como está resultando a palma no instante, 1 segundo, 13 segundos, 25 segundos, esse número não pode ser maior do que 60, ok? Então, nós temos o seguinte, 1 mais 12n menos 1 precisa ser menor ou igual a 60, ok? É daqui que vai sair aquele 5, tá? Então, fica 1 mais 12n menos 12 menor ou igual a 60. 1 menos 12 é menos 11. Então, 12n menos 11 é menor ou igual a 60. Então, 12n é menor ou igual a 60 mais 11. 71, né? Então, 12n é menor ou igual a 71. Então, n é menor ou igual a 71 dividido por 12. 71 dividido por 12, gente, dá quanto? Dá 5,91, tá bom? 5,91666, vai embora. Bom, então, não tem 5,9 segundos, né, nesse sentido aqui pra gente, ok? Porque o nosso N, aqui, perdão, o N não é inteiro, né? O N não é o segundo, o N é o número inteiro, né? 1, 2, 3, 4. Se tem que ser menor que 5,9, é porque, na verdade, ele pode ser no máximo 5. Então, N é menor ou igual a 5, ok? N é menor ou igual a 5. Ah, professor, e começou lá do outro instante, né? Se você for resolver certinho com calma, você botar aqui, olha, começou daqui para trás, né? Olha, começou do 1 segundo para frente, que foi o que o professor começou a marcar as palmas, né? Ok? E aí, se você então resolver pro lado de cá, você ia ver que o seu N tem que ser no máximo 1, o que faz isso aqui zerar, né? Se aqui precisa ser 1, o único N que dá isso é o N ser igual a 1, ok? Mas então o N tem que ser menor que 5. Então, qual é o termo geral? O termo geral é essa fórmula, 1 mais 12n menos 1, com n podendo ser 1, 2, 3, 4 ou 5, ok? Agora, para deixar a resposta bonitinha, então, né, a nossa resposta é que o nosso é 1 mais 12n menos 1, onde, para ficar igual está no exercício, o n tem que estar entre 1 e 5, ok? O n tem que estar entre 1 e 5. Você poder, como é uma questão de marcar X, claro, você vai deixar a resposta lá, o item D. Se você tivesse em sala, você poderia deixar mais bonitinho, né? Que é 12n menos 12 mais 1, menos 11, ok? Você poderia deixar, sim, o termo geral, tá? Se não houvesse restrição sobre o tempo, você ia falar, né? Olha, onde o n é 1, 2, 3 e vai embora, né? Ok? Mas o exercício, ele põe restrição sobre o tempo. Então, o n é no máximo 5, tá? Ok? Então, deixa aí o n no máximo 5. O gabarito para essa questão, então, como eu falei, 12n menos 1 mais 1, com n entre 1 e 5, ok? Então, assim, por exemplo, se você não conseguir, para finalizar, tem um minutinho, tá bom? Para finalizar, essa listinha aqui que o estagiário fez, você conseguiria montar 1, 13, 25, 37, ok? Você ainda teria a opção, gente, de testar, né? Olha só, se eu coloco n igual a 1, né, no item A, tá dizendo que o primeiro momento que eles bateram palma junto foi no segundo 12. Pela sua listinha não é, né? Olha só, pela lista não é. O primeiro é 1, depois é o 13. Então já não ia servir, você já marcava um falso aqui, né? Testava cada um deles. Você põe o n igual a 1 no 24, né? Então,
ia dar 24. Também furou, não dá certo, né? Ah, se você testa o primeiro aqui, se eu ponho o n igual a 1, 1 menos 1 é 0, vezes 12 é 0. Então, está dizendo que no primeiro momento é 0. E o próprio exercício fala, olha, o primeiro que ele registrou foi com 1 segundo, né? Então, se não ler com calma, poderia, né, ser induzido, ok? Mas de cara, então, você consegue eliminar os itens. Se você pula para o item E, se você põe o n igual a 1, então fica assim, 1 menos 1 é 0, 24 vezes 0 é 0, sobrou 1. Opa, essa poderia ser uma tentativa, né? Pode ser aqui, PS, ok? Mas daí você testa lá o n igual a 2. Se o n for 2, 2 menos 1 é 1. Vezes 24 é 24, mais 1, 25. Pô, você sabe que no instante 2, aqui tem que dar 13, né? Não 25, esse é no instante 3, certo? Então, pronto. Você conseguiria resolver essa questão só por tentativa e erro, né? Olha só. A única possibilidade que dá certo para todo mundo é o item D. Eu não vou testar ele porque a gente já testou, né? Se eu ponho o n igual a 1, 1 menos 1 é 0, vezes 12 é 0, mais 1, então dá 1 segundo. Se eu ponho o n igual a 2, 2 menos 1, 1 vezes 12, 12, mais 1, 13. Então, vai coincidindo, ok? Você conseguiria ainda, por exclusão, marcar qual é a alternativa correta, tá bom? Bom, gente, para hoje é isso, tá? Eu não resolvi perto de todas as questões que vocês me mandaram, mas a gente resolveu algumas. Acho que foi bem produtivo. Deixei outras para vocês pensarem, tá? E vou pedindo aqui já de antemão, desculpa pelo que aconteceu lá. Eu não sei o que aconteceu de verdade até agora. Mas para a próxima semana isso já vai estar resolvido, tá bom? Nem que a gente crie um link novo e mande o convite para vocês, tá bom? Nós vamos continuar falando sobre PA e PG, tá? No último encontro nosso antes do recesso, tá bom? Então fiquem atentos, semana que vem aula com o Gesiel. Na outra semana a gente tem um na outra, né, sem ser da semana que vem, então dia 19, dia 26, a gente tem o último encontro, e depois tem um período de recesso que é para vocês, no projeto, estudarem, tá bom? Então eu recomendo que tentem fazer mais exercícios, mais coisas, para voltar em setembro com gás todo, tá bom? Se aparecer alguma questão, se tiver alguma dúvida, manda mensagem para mim, manda lá pelo e-mail que eu tento resolver com vocês. E tentem resolver essas questões que eu deixei, tá bom? Vou mandar sim o link da chamada, Ariadne, só um minutinho. Só um minutinho que eu já mando aqui de novo o link da chamada, tá bom? Pronto, tá aqui o link da chamada. A gravação eu deixo daqui a pouco lá para vocês. Se não for hoje, eu deixo amanhã, que eu tô pondo outras coisas em dia. Mas deixo o PDF também, tá bom? Boa semana para todo mundo. E desculpe o atraso de hoje, tá? Tchau, viu, gente? Obrigado.